Buenos dias, sétimo ano. Hoje a gente está aqui, aula de sexta-feira, 17/4, para fazer a correção do repasso da revisão da prova de vocês, que vocês vão fazer hoje, tá certo? Na quarta-feira eu deixei para vocês fazerem, a gente não teve aula na sexta, então vamos relembrar. Vocês vão observar, olha só. Esse aqui é o arquivo de vocês, mas eu fiz umas alteraçõezinhas aqui na chave de correção. Por exemplo, eu fui lá na tabelinha de verbo, aquela tabelinha relembrando, você pode consultar, tá certo? Tentem fazer a prova, obviamente, gente, sem consultar, sejam honestos com vocês mesmos, para saber o que vocês aprenderam e o que vocês não aprenderam, porque é importante demais no retorno a gente saber o que foi aprendido de verdade e o que a gente tem que dar uma passada novamente, para que quem não está muito seguro que aprenda direitinho, tá certo? Mas lembra, a tabela de verbo, eu fiz a parte justamente para você poder consultar o verbo que você precisa, tá bem? Sétimo ano, por exemplo, vai trabalhar, ó, como na questão 1, verbos em presente de indicativo. Acompanha comigo nas setinhas as marcações. Eu peguei a tabelinha de lá, coloquei aqui só para ficar visualmente mais fácil de você entender, caso alguém tenha alguma dificuldade em ter entendido ainda, ok? Então, nós temos aqui, ó, entendendo a tabela novamente. Eu separei a raiz do verbo com um tracinho da sua finalização aqui, em todos eles, os terminados em A, como cantar, ou os terminados em er, como beber, e os terminados em ir, como partir, que estão aqui do ladinho. Essas marcas em negrito dessas partezinhas separadas são aquelas, relembrando, que serão iguais para todos os verbos regulares, tá certo? Basta você separar esta raiz do verbo que você necessita e substituir nessa tabela. Como eu acho a raiz, professora? Tiro as marcas de conjugação. A, ou ir, o que me sobra são as raízes, ó, parte, bebe, cante. Por exemplo, eu tenho a minha atividade aqui, vou subir só um pouquinho, vou tapar só ali para vocês verem de A a F. Eu tenho a minha primeira questão, observe que eu coloquei em azul todos os sujeitos da frase. Por que eu fiz isso, sétimo ano? Porque eu preciso saber quem é o sujeito para eu poder vir aqui no meu parênteses e conjugar ele corretamente de acordo com o sujeito. Se eu sei que meu sujeito é tu, eu sei que eu preciso estar nessa coluna onde eu tenho o tu, que é o você. Qual é o meu verbo? Vivir. Ah, ok. Ele é igual cantar, ele é igual beber ou ele é igual partir? Obviamente, ele é como partir, porque ele também termina em ir. Lembra que eu disse que a gente retira essa marca de conjugação, por exemplo, ir, e o que me sobra aqui é a minha raiz? Portanto, eu pego esta raiz, repito aqui, ó, vive. Quem é que vive neste barrio que eu estou perguntando? É o tu? Então, eu venho aqui, olha só. Eu venho nesta linha. Se o meu verbo é igual partir, então eu estou falando desta forma. Substituir o parte por vive aqui no meu verbo da minha frase. Então, o que vai ter que ser igual é esta parte aqui, ó. É esse. Então, se é tu partes, eu vou dizer tu vives. Peguei minha raiz, que está até aqui, e acrescentei o ES que eu peguei lá em cima. Então, a minha frase ficou, tu vives neste barrio. Minha letra B, meu sujeito é Cristina e eu. Lembra que alguém mais eu, yo, somos nós. Minha linha é essa daqui agora que eu vou trabalhar. Nos outros ou nos outras. Qual é o meu verbo? Comer. Comer é igual a beber. Então, eu sei que eu tenho que ficar na coluna do meio aqui. Eu preciso trabalhar esta, tá certo? Então, se Cristina e eu somos nós, nós outros, aqui está, ó. Bebo, bebes, bebemos. Perdão. Bebo, bebes, bebe. Nós outros é esta forma aqui. Bebemos. Substituo a minha raiz, ó, de
Comer é come, porque eu tirei o ES. Coloquei até o M aqui, ó, come. O que eu peguei lá de cima da minha tabela? Esse hemos. Observou aqui, ó, nosotros, bebe é a raiz, hemos é o verbo em presente. A partezinha que tem que ficar igual em todos os verbos. Então, acrescentei o hemos aqui embaixo e ficou Cristina e eu comemos em casa de mi madre. A Cristina e eu comemos, almoçamos na casa da minha mãe. Ok? Assim vocês vão fazer com todos os outros. Minha letra C, meu sujeito é essas ticas. Lembra que ticas são elhas, ticas, elhas, as ticas. Eu vou substituir na mesma tabela do cantar. Aliás, é até a mesma, não é? Essas ticas cantam muito bem. Na letra D, amores, eu destaquei esse ayer porque eu percebi na hora de fazer a atividade que esse ayer não funciona nessa frase. Então, por favor, substitua para mim mentalmente, não precisa nem acrescentar nada, ou escreva no seu caderno, sim. Mas troquem esse ayer, relevem ele, pense que a gente vai trocar por los viernes. Por que isso? Essa marca temporal ayer significa ontem. Se eu estou falando de ontem, eu não posso usar o verbo no presente, concordam? Eu tenho que usar o verbo no pretérito. Aí não funciona na nossa frase, porque nós estamos trabalhando verbos exclusivamente no presente. Tá certo? Então, eu vou substituir ayer, ontem, por los viernes, às sextas-feiras, tá certo? Então, ficaria com mais sentido, ó. Quem é o sujeito da frase? Não aparece, mas ele aparece aqui no quadro, quando o professor te deu o verbo, te deu o sujeito. Se eu estou falando de mim, eu estou na primeira pessoa, então eu vou dizer vuelvo. Por isso que faz mais sentido. Ayer vuelvo, ontem eu volto, não funciona. Então, a gente vai substituir por los viernes vuelvo muito tarde. Às sextas-feiras, volto muito tarde. Dá mais sentido aí, tá certo? Desculpe aí a confusão, mas tudo se resolve, né? Na letra E, meu sujeito é Roberto. O Roberto, meu verbo é o hablar, igual o cantar. Então, Roberto, ele, tá? Lembra aqui, ó, ele, ok? Ele canta. Então, eu vou dizer aqui, Roberto, minha frase ficou, Roberto habla mucho com seus sobrinhos. Roberto fala muito com seus sobrinhos. Vosotras é vocês, então ele sempre vai aparecer na frase, ou vosotros ou vosotras. Meu verbo é estudar, portanto, ele é também como cantar. Ao invés de eu dizer vosotras cantais, cuidado para não trocar o verbo que está aqui como exemplo e acrescentá-lo aqui, tá certo? Porque o que eu preciso é que vocês transformem entre parênteses. Minha frase fica, vosotras estudiais mucho. Tá certo? Repetindo mais uma vez. Estude é o meu... Perdão, até o I. Estude. Aqui, ó. É a minha raiz, porque aqui, meninos, eu tirei o ar. Percebe que o I permanece? Não é erro, não, tá? Ele permanece ali mesmo. Você vai acrescentar esse ais que está aqui. Aliás, faltou um acento, né? Vamos acrescentar ele aqui para não ficar feio. Vosotras estudiais, portanto, mucho. Vocês também, por favor, estudem muito. Para a gente voltar craque nesse retorno. Verbo ser, estar, 7º ano já está cansado de fazer. Era só para relembrar mesmo que são verbos que a gente vai usar muito, principalmente em textos quando a gente começar a escrever. Daqui uns dias vão ter textinhos aí. Mas é simples. Também marquei aqui os sujeitos em azul, tá certo? E você vai, eu tenho certeza que nem precisar da tabela para consultar. Vai acrescentar aqui, ó. Qual a dificuldade dessa questão? Eu misturei ser e estar. Eu tenho frases onde o verbo você vai escolher o ser, outros você vai escolher o estar, de acordo com o contexto da frase. Mas tenho certeza que vocês tiraram de letra. Errei, professora? Para o vídeo um pouquinho, apaga e conserta. Tá certo? Sem problema nenhum. Mas quando eu tenho a frase da letra A, yo estudiante de medicina, eu poderia falar yo estoy estudiante de medicina?
Não, né, meninos? Eu sou estudante de medicina. Portanto, a minha frase correta está aqui. Nosotras em casa de Isabel. Eu poderia falar nosotras somos em casa de Isabel? Não, não é? Nós não... Nem no português nós não falaríamos isso, né? Nós somos na casa da Isabel? Não, nós estamos na casa da Isabel. Então, a minha frase ficou, nós outras estamos em casa de Isabel. Ao invés de na, preposição na que a gente usa no português, no espanhol a gente usa en mesmo, tá certo? Letra C, mis primos son de vacaciones ou estão de vacaciones? Claro que mis primos estão de vacaciones. Meus primos estão de férias. Tu eres argentino ou estás argentino? Faltou um acento aqui também, galerinha. Acho que eu estava cega lá, que estava pequenininha. Agora que eu aumentei, deu para ver a falta de acento. Meus primos, eles... perdão, estou aqui, Meus primos, eles não são argentinos. Perdão, não. Eu estou na D. Desculpa aí, meninos. Tu não eres argentino ou estás argentino? Não era isso? Eu não posso dizer que alguém está argentino. Ou ele é argentino ou ele não é argentino, não é? Então, minha forma é essa daqui, eres. Tu eres argentino? Ella está muito contenta ou ella, aqui, es muito contenta. Como felicidade, gente, é uma posição transitória, eu posso estar feliz agora, contente agora, eu posso daqui a pouco ficar triste, eu não posso usar o verbo ser, tá certo? Ela é contente, ela é feliz, ela está feliz, ela está contente, tá? No espanhol usamos muito essa diferenciação do que é permanente e do que é transitório. Ninguém é 100% feliz o tempo todo e ninguém é 100% triste o tempo todo, tá certo? A não ser que a gente esteja com algum problema muito mais grave. Mas aí é outra coisa. F, meu sujeito, vosotros. Vosotros sois abogados ou estáis abogados? Claro que é sois, não é? Eles são advogados. É a profissão que ele se formou. Na minha próxima atividade, também coloquei a outra tabela aqui em cima, que você também tem no seu arquivo só com verbos. Nossos verbos aqui no número 3 é os pronominais, chamando a atenção, esses verbos aqui todos estão conjugados no presente, como a gente fez agora há pouco. Então, a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui, mas vocês vão lembrar que o verbo pronominal, ele pede que antes de você conjugar o verbo no presente, como está aqui, despierto, peino, visto, e assim por diante, ele precisa que você, quando encontrar essa partícula se na frente do verbo, se lembre que ele é pronominal e acrescente os pronomes antes dele. Se sou eu, me, tu, te, ele e usted, se, nosotros, nosotras, nos, vosotros, vosotras, os, ele, os, eles e ustedes, se, tá certo? Vou subir um pouquinho minha tabela para vocês observarem A a F. Se o meu sujeito é tu e eu estou falando de duchar-se, essa partícula se, como é tu, vira o te. E o verbo duchar eu conjugo em presente, duchas, tá certo? Duchas. Minha frase ficou, tu te duchas por la mañana ou por la noche? Mesma coisa com o despertar-se. Essa partícula se precisa se transformar num pronome antes do verbo, indicando quem é o sujeito da ação. A professora não tinha sujeito na minha frase. Bem observado, porém, o verbo estou te indica que quem está falando sou eu. Eu estou falando, então, a minha frase fica, quando estou de vacaciones, eu me despierto tarde. Será que vocês estão também? Ou vocês estão acordando cedo para essas atividades, hein? Vamos lá. Letra C. Porque vosotros, meu sujeito, então vosotros, ou vosotros ou vosotras. Os dois vão usar a forma os, tá certo, gente? Porque vosotros no os sentais a mi lado. Roselena. Coloquei o nome composto
de propósito. Pode ser que vocês tenham errado e achado que eram duas pessoas. Não, eu simplesmente tenho uma pessoa que tem um nome composto. Tá certo? Como Ana Clara, não é isso? João Felipe, não é assim? Eu tenho pessoas que têm nome composto, mas eu estou falando de uma pessoa só. A Rosa Helena, ele se, não é assim? Se banha, Rosa Helena se banha em la piscina para refrescar-se. Claro que se vocês pensaram que foram duas pessoas, eles, não faria diferença nesse caso, porque eu tenho se para ele e se para eles também, tá certo? O que vocês podem ter errado é a conjugação do verbo. É uma pessoa só, ele se banha e não se banham, tá certo? Eu não tenho duas meninas, eu tenho uma menina só. É solo una chica e não dos chicas. Coloquei pertinho para vocês não se confundirem, ó. Aqui eu tenho duas pessoas, Javier e eu, mas eu não são eles. Javier e eu somos nós, né? Nós outros nos acostamos muito temprano. Javier e eu nos deitamos, acostamos. Deitamos muito cedo. Juan e Pedro, agora sim, 7º ano, eu tenho duas pessoas, dois chicos. O Juan, que é um chico, e aqui, ó, nossa conjunção e, que pra gente é o Y. Juan, portanto, e Pedro. Eu vou usar essa mesma preposição, mas lembre que o verbo, olha, preciso conjugar aqui, ó, no plural. Juan e Pedro se acuerdan de todo lo contenido que la profesora ha enseñado. Buenos chicos estos, não? Acordar, se acuerdan, eles se lembram, são verbos muito parecidos, ó. Acordar-se e acostar-se. Acostar significa se deitar, deitar, não é? Acostar, colocar as costas. E acordar, que é um falso amigo no espanhol, ele significa se lembrar ou relembrar, tá bem? Dias da semana é mole para esse meu 7º ano. Tenho certeza que vocês acertaram. As questões pediam terça, domingo, sábado, sexta, segunda e quarta, que estava na mesma questão, tá certo? Só relembrando para quem esqueceu, os dias da semana no espanhol, eles não são femininos, eles são masculinos, ó. Los martes. A gente no português fala as terças-feiras, não é? Mas aqui eu vou falar no masculino, los martes. Eu estou falando de mais de uma terça-feira, então eu coloquei no plural, tá certo? Minha frase ficou: los martes tenho classe de espanhol. As terças-feiras tenho aula de espanhol. Los domingos almoçamos com mis abuelos. Para nossa sorte, domingo é igual. Aos domingos almoçamos com meus avós. Los sábados salgo com mis amigos. Os sábados saio com os meus amigos. Todos os viernes, sexta-feira é feminino no português, mas viernes masculino. Todos os viernes, mis padres e eu cenamos em um restaurante chino. Todas as sextas-feiras, meus pais e eu jantamos em um restaurante chinês. Los lunes e los miércoles, então eu tenho, ó, segundas e quartas, não é isso? Los lunes e los miércoles, estudo balé em um instituto. Talvez vocês se enganaram, porque como aqui estava no singular entre parênteses, vocês não observaram os artigos que estavam no plural. Não tem problema, acrescenta só o S, tá bem? O que eu preciso que vocês saibam na prova, que se lembrem que a ordem dos dias da semana em português e espanhol são diferentes, não é isso? 7º ano, nosso primeiro dia da semana, domingo no português, mas no espanhol não, a gente começa pela segunda, que pra gente é lunes. Olha o gaturro aqui, perdão, abriu que eu não devia, cliquei tanto. Olha o gaturro aqui na segunda-feira, todo destruído, não é isso? Porque é o primeiro dia da semana. Então, eu tenho primeiro lunes, segundo martes, terceiro miércoles, quarto jueves, quinto viernes, sexto sábado, 7º domingo. Então, para o espanhol, o 7º dia da semana é o domingo e a segunda-feira, lunes, para a gente no espanhol, é o primeiro dia. Combinado? Vamos mais esquecer esse ano. Datos personais, eu queria que vocês traduzissem para que quando eu pedir isso daqui
lá na prova vocês saibam que nombre é nome, apelidos, sobrenome, apodo, apelido, idade, nacionalidade, nacionalidade. Lembra que nacionalidade é, dependendo do país que eu moro, eu tenho um nomezinho que a gente chama, não é? A gente chama até de gentilício. Quem nasce no Brasil é brasileiro, brasileño pra gente no espanhol. Na Argentina, argentino. Em Chile, chileno. Em Peru, peruano. Em Espanha, espanhol. Em França, é francês, tá? A nacionalidade é esse nomezinho que a gente dá. Nome del padre não é para escrever Fábio de Melo, é para escrever o nome do pai do personagem, por exemplo, que tiver no seu texto. Nome de la madre, nome da mãe. Se a pessoa for casada, nome del esposo, o nome do esposo do marido. Se for no feminino, né, esposa, aí é esposo e mulher, não é isso? Pode ser que eu peça a cidade onde vive, vocês vão lembrar que é a cidade onde mora. O verbo viver também serve para indicar mora, tá certo? Onde mora. País onde vive, país onde mora. Sítio de nascimento, sítio, lugar, lugar de nascimento. Fecha de nascimento, fecha, data, data de nascimento. Direção, endereço. Quando alguém pede tu direção, ele quer saber seu endereço completo. O meu, por exemplo, eu falaria que é Rua do Cafeiro, 56, Itapuã, Vila Velha, Brasil. Perdão, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, não é isso? Ou a pessoa quer mandar uma correspondência, ou quer entregar alguma coisa que você comprou, ou quer ir na sua casa tomar um café, não é? Você dá tu direção. Já deu endereço, hein, gente? Pode vir tomar café, então. Se, por acaso, no seu texto estiver pedindo só calle, eu estou me referindo só à rua. Só a ciudad é só a cidade, ou só o país que vocês já estão acostumados, certo? Eu tenho aqui os meios de transporte, os mesmos que a gente tinha no caderno. Posso ter acrescentado um ou outro? Talvez sim, tá? Mas para a gente ter aqui completinho, dar 2 coluninhas corretinhas, eu pedi então, ó, ambulância, avião. Olha um falso amigo aqui, barco no espanhol é barco no português é barca no espanhol, tá? Quando eu tô falando de um barco, aquele barquinho do pescador, eu chamo de barca. Bicicleta ou bici, tanto faz, você pode ter um nominho carinhoso e falar, eu monto em bici, eu ando de bicicleta. Caminhão, cuidado para não colocar esse N do espanhol, só porque a gente tem NH aqui no caminhão, tá certo? É caminhão mesmo, do jeitinho que tá escrito aqui. Coche, carro. Professora, mas existe outro jeito de falar carro, não existe? Eu já fui na Argentina e falaram outro nome. Existe sim, gente, mas eu quero que vocês aprendam este, porque este é o nome universal do carro. Se você for na Argentina, eles vão entender. Se você for no Peru, eles vão entender. Em Cuba vão entender. Na Espanha vão entender, tá certo? Então, eu quero que vocês escrevam, se necessário, coche. Helicóptero igual em português. Metrô em português, eu falo e escrevo diferente. Metro. Lembra que nós não temos circunflexos no espanhol. Eu escrevo sem circunflexo, sem acento nenhum. E falo metro, tá certo? Moto, motocicleta também em português, não é? No espanhol a mesma coisa. Motocicleta ou moto. Olha aqui o falso amigo, ó. Navio no português, olha o falso amigo apresentando. Barco. Quando eu falar que eu vou viajar em barco, é porque eu vou viajar de navio. Seja o navio de cruzeiro, seja o Titanic. Não, Titanic não vai não, gente. Por favor. Tá certo? Mas, ó, viajou de navio, barco. Ônibus, autobus, tá certo? Não escrevam só bus, que é bus em inglês, não é? Autobus é o nome do ônibus. Trem aqui em português, ó, com M, trem com N no espanhol. Se for necessário, cuidado para não errar aí a grafia, ok? Falsos cognatos, a mesma tabelinha que você tinha, repetir aqui. Aqui estão as palavras em espanhol, aqui o significado em português. Apelido, sobrenome, assinatura não é assinatura, é matéria ou disciplina escolar. Matemática, geografia, história, tá certo?
Outros falsos amigos, ó. Aula, classe. Aqui sim, a minha sala de aula, não é? Classe é a sala de aula. Classe é a aula. Eu tenho classes de matemáticas. Eu tenho aulas de matemática. Pegamento, cola. Pegamento é aquele negócio que vocês estão pensando aí não, hein? Ó, fica quieto. Pegar, ó, não é também o que vocês estão pensando não. Pegar é colar ou bater. Quando eu falo assim, eu vou pegar-te, eu também posso falar, estou falando que eu vou colar a pessoa. Eu estou falando que eu vou bater nessa pessoa. Não façam isso. Cola, cola, ó, um falso amigo, parece que é cola, né, no português. Cola, fila. Eu vou correr na cola, eu vou ficar na fila, tá certo? Borracha, bêbada. Borrar, apagar. Também borrar não é o que vocês estão pensando aí, não. Para de rir aí, 7º ano. Deixa eu subir aqui. Borrar, então, ó, é apagar. Eu vou borrar a pizarra. A professora fala, não é? Eu vou apagar o quadro. Goma, borracha. Aí ele fala borracha. Não, borracha é bêbada. Goma é borracha. Borracha da gente apagar. Essa que vocês estão usando aí agora, né? Coelho, já estudamos isso no ano passado. As partes do corpo têm vários falsos amigos. Coelho, que é pescoço. Frente, que é testa. Não é frente, testa. Pelado, esse aqui causa muita graça. Pelado não é alguém sem roupa, é alguém careca. Esquisito, não é alguém estranho. Eu estou falando sobre uma comida que está gostosa ou saborosa, gostoso, saboroso. Para de rir aí, 7º ano. Raro. Aqui sim, se eu falar que você é raro, aí eu estou falando que você é esquisito, tá certo? Fecha já é nosso conhecido. Data, largo, comprido, né? Largo não é uma coisa que não cabe em você, porque tá maior, tá o tamanho maior do que o seu tamanho, né? Uma camisa que tá larga porque ela tá grande. Não. O sentido aqui é comprido. Se eu falar que algo, né? Uma camisa está larga, ou um vestido está largo, no espanhol estou dizendo que está comprido. Rato. Rato não é o animalzinho, a gente já sabe disso desde o 6º ano. Rato é um instante, um momento. Se alguém te pede um rato, não está te pedindo para jogar um animal em cima de você, né? Deus que me livre que a gente sai correndo. Ele está falando assim, dá-me um rato. Ele está falando para você dar um momento, um instantezinho para ele que ele tem que fazer alguma coisa. Tá bem? Embaraçada, esse causa muito transtorno também quando a gente viaja e não sabe o nome. Embaraçada é grávida, não é o cabelo da gente que está embaraçado não, tá? Chulo, que é uma palavra que você sempre me pergunta, eu nunca falei para a gente poder gravar agora no falso amigo, ó. Chulo no português, é uma coisa ruim, a gente fala assim, nossa, aquele cara é tão chulo, tá dizendo que aquela pessoa ela se veste mal, ela é desleixada. Chulo, no espanhol, é uma coisa boa. Quando eu falo que algo é chulo, eu estou dizendo que é legal. Ah, que amiga muito chula que tenho. Eu tenho uma amiga muito legal. Não é isso, meninas do 7º ano e garotos lindos que eu tenho no 7º? Meninos, ó, videoaula eu mantive, se precisar assistir, mas eu tenho certeza que com essa correção aqui, vocês fazem uma prova de olho fechado. 7º ano, confio em vocês. Faço a prova consultando apenas os verbos e se testem, ver se vocês estão sabendo tudo direitinho, tá certo? Entro com o vídeo daqui a pouquinho, explicando um pouquinho de como você fazer a sua provinha, tá bem? Beijos por aqui. Hasta la vista.